Olá, olá. Espero que fique bem, né? Quem não está bem. Eu estou bem, graças a Deus. Obrigada. Pessoal, vamos lá iniciar nossa aula, né? Desejar a vocês uma boa quarta-feira e vamos nós, né? Gente, nós já estudamos sobre a transitividade verbal, né? A gente viu transitividade verbal no livro, a gente viu transitividade verbal no esqueminha que eu passei para vocês no caderno, certo? E agora a gente vai ver transitividade verbal na gramática. Ok, Isabela. Na gramática. Então, peguem a gramática de vocês, certo? Página 120. Aí, o que é que eu já quero adiantar para vocês, gente? Que, como vocês sabem, né? Semana que vem tem simulado, certo? E vocês vão receber lá na agenda eletrônica da escola o que é que vocês têm que estudar, né? Em cada disciplina, certo? Mas eu já adianto para vocês, caso alguém queira estudar, caso alguém tenha alguma dúvida sobre o assunto, que no nosso simulado, nas questões de português, só vai cair transitividade verbal, certo? E verbo de ligação. Transitividade verbal e verbo de ligação, ok? Oi, Gabi, tudo bom? Então é isso, né? Então vamos lá tirar todas as dúvidas que nós temos que praticar, tá certo? E vocês vão abrir a página aí, na página 120 da gramática. Estou bem, Gabriel, obrigada. Certo? Aí tem assim, bem no início, né, do capítulo. Transitividade verbal, tema interdisciplinar, prática esportiva. Aí o capítulo da gramática, capítulo 7 da gramática, inicia com a pergunta para vocês. O que é transitividade verbal? E aí, gente, antes de nós lermos, né? Como a gente já viu isso, eu acredito que é possível vocês me darem aí uma resposta com as palavras de vocês. O que é transitividade verbal? Quem é que poderia me dizer? Pode me dizer com as suas palavras, né? O que você entendeu, né, de transitividade verbal? O que seria a transitividade verbal? Né? Ah, tia, tem relação lá com o objeto direto ou objeto indireto, né? Sim. Se o verbo é transitivo, é intransitivo, né? E aí? Vamos descobrir, né, gente? Espero que vocês já estejam bem afiados nesse assunto, mas vamos utilizar a nossa gramática para revisar, tá certo? Quem inicia aí a leitura da página 120? O que é transitividade verbal? Vamos lá. Pode sim, Isabelle. Pode começar. Tá me escutando, tia? Estou. Transitividade verbal. O que é transitividade verbal? Você se lembra de que no capítulo 5 vemos o que é síntese da, da língua? Nós estudamos também que o sujeito é o termo que está em relação de concordância com o verbo. Normalmente, ele é colocado antes do verbo, ocupando o lugar A na estrutura seguinte. Lugar A, verbo, lugar B, né? Que é sujeito, verbo e predicado, que você já estudou. Pode continuar, Isabel. Já no capítulo 6, estudamos a concordância entre o sujeito, lugar, e o verbo. Agora, vamos estudar as relações que se estabelecem entre o verbo e o lugar B. Vamos lá? Um detalhe bem interessante, do qual a gente raramente se dá conta, é de que lemos da esquerda para a direita. Você já pensou nisso? Tudo o que lemos, de uma simples palavras às frases, realizamos sempre esse movimento com a indica seta abaixo. É isso aí, ele está falando sobre o quê, né? Sobre algo que a gente às vezes nem se dá conta. Vocês já tinham parado para pensar isso? Que a gente sempre lê da esquerda para a direita, né? A gente não para pensar nisso. Aí tem aí o desenho de uma seta, né? Apontando para lá, para a direita.
E o que é que ele diz? Que a gente sempre lê da esquerda para a direita, né? A gente a gente faz isso naturalmente, mas a gente não para pensar nisso, né? A gente faz porque é uma coisa óbvia, né? O nosso cérebro acompanha esse movimento. Página 120, gramática. Vamos lá, Isabelle, pode ler. Colorimos essa seta propositalmente com a cor preta para deixá-la parecida com aquelas setas que aparecem nas placas de sinalização, pois ambas têm a mesma finalidade, indicar a direção do trânsito, passagem e caminho. Muito bem. 2. Categorias verbais. Quem pode ler essa parte 2? Muito bem, Raíssa. Vou ler aqui, eu já li, né? Rapidamente. Vou ler para os colegas de vocês, para os seus colegas. A Raíssa colocou aí, gente. Transitividade verbal, né? É a relação daqueles verbos, né? Que são os transitivos e necessitam de um complemento, né? Para podermos compreender. Eles podem ser divididos em objeto direto e indireto, né? Na verdade, em transitivo, verbo transitivo direto, certo? E o complemento é o objeto direto, muito bem. E o verbo transitivo indireto, que tem um complemento que se chama de objeto indireto. Muito bem. Eles também podem ser, né? Também existem os verbos intransitivos que não precisam de complemento. E os verbos de ligação que ligam o sujeito e as características dele. Muito bem, Raíssa, perfeito. É isso mesmo, tá certo? Só retificar essa parte aí do objeto direto e do objeto indireto, né? Porque os verbos, eles são divididos, na verdade, em transitivos, verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos, né? O objeto indireto e o objeto direto são o quê? O complemento do verbo, tá bom? Quando a gente vai classificar o verbo, a gente classifica ele em transitivo direto e em transitivo indireto. O complemento desse verbo é o objeto direto ou o objeto indireto. Mas perfeita sua colocação, né? Resumir o conteúdo, o assunto todo, né? Em algumas linhas. Perfeito, Raíssa. Aí vamos lá. Vamos para quem ainda não entendeu, certo? Vamos aqui continuar, né? Como uma espécie de revisão. Vamos lá, gente. Quem é que vai ler essa página 121? Categorias verbais. E aí, gente? Cadê o pessoal que gosta de ler? Cadê as pessoas que nunca leem também? Também podem ler, gente. Vou colocar nossa colega Isabelle para terminar, tá? A leitura, então. Vamos lá, Isabelle. 2. Categorias verbais. Agora, pensando nisso, leia atentamente essas estruturas. Lugar A. Primeiro, o atleta, verbo, machucou e lugar B, o joelho. 2. A equipe precisa de reforço. 3. O técnico deu uma oportunidade ao jogador. 4. O jogo terminou. 5. O juiz está cansado. Pode terminar, Isabelle, pode ler. Na prática, Na prática, a compreensão do trânsito da leitura nos ajudará a entender um fenômeno gramatical muito importante, transitividade verbal. Observando atentamente essas estruturas, podemos perceber três diferentes categorias de verbos. Vamos analisar cada uma delas agora. muito bem. Então, nesse quadro aí que a Isabelle leu, né? Vocês viram aí 5 orações, certo? Essas orações foram escritas em uma forma de tabela, onde ficou aí, na primeira coluna, o sujeito, na segunda coluna, os verbos e na terceira coluna, o predicado, né? Só que a gente vai ver, vai estudar, já estudamos e vamos continuar estudando a transitividade verbal. E a gente vai ver que essa transitividade verbal, que os verbos, na verdade,
Não há transitividade verbal, mas os verbos, eles estão separados em 3 categorias, certo? Vamos lá. A Maria vai ler a primeira categoria dos verbos, que são os verbos chamados de transitivos, certo? Vamos lá, Maria. Pode sim, Pablo. Verbos transitivos. No exemplo 1 e 2, podemos dizer que, durante a leitura, o sentido vem do sujeito, transita pelo verbo e termina no lugar B. Por esse motivo, dizemos que os verbos machucar e precisar são transitivos. Para ter sentido completo, esses verbos exigem os termos que ocupam o lugar B. Esses termos são necessários para completar o sentido do verbo. Assim, caso eles fossem retirados, o sentido ficaria incompleto. Veja, primeira frase, o atleta machucou. O quê? Segunda frase, a equipe precisa. De quê? Nessas duas situações, fica clara a necessidade de complementar o sentido. Por esse motivo, os termos que ocupam o lugar B são chamados de complementos verbais. Alguns verbos reagem em complementos que se ligam a eles diretamente, como machucar, no exemplo 1. Esses verbos pertencem à categoria dos verbos transitivos diretos, e seus complementos são chamados de objetos diretos. Veja alguns exemplos de frases construídas com verbos desse tipo. A prática esportiva favorece, verbo transitivo direto, o desenvolvimento do corpo, objeto direto. O xadrez desenvolve, verbo transitivo direto, o raciocínio lógico, objeto direto. Meu filho prefere, verbo transitivo direto, esportes de luta, objeto direto. Outros verbos regem complementos que se ligam a eles de forma indireta, isto é, por meio de um conectivo, as preposições. Assim, esses verbos são agrupados na categoria dos verbos transitivos indiretos, e seus complementos são chamados de objetos indiretos. Verbos como prezar e etc. são comumente empregados como transitivos indiretos. Veja, a equipe precisa, verbo transitivo indireto, de reforço, objeto indireto. A torcida gosta, verbo transitivo indireto, de ver o time marcando gols, objeto indireto. Os atletas pensam, verbo transitivo indireto, em mudar de técnico, objeto direto. Muito bem, Maria. Vamos lá. Vamos parar, né, aqui, gente, nessa leitura, só para a gente recapitular, certo? Eu acredito que a maioria de vocês já entendeu aí essa parte, né? O que são os verbos transitivos, gente, com as palavras de vocês? O que são os verbos transitivos? A Raíssa explicou, né? Mas eu queria ouvir as respostas também de outras pessoas, para que eu possa entender, né? Compreender se vocês estão realmente acompanhando o conteúdo ou não. E aí, o que são os verbos transitivos? Com as palavras de vocês, me expliquem aí, o que são os verbos transitivos? Não? São os verbos que precisam de complemento, né? Quando eu digo que precisam, é por quê? Porque sem o complemento, esses verbos, né, essas frases, essas orações vão ficar incompletas. Perfeito. Então, a gente já sabe que o transitivo é o verbo que precisa de complemento. Só que esse verbo transitivo, ele é dividido em 3 tipos, né? São os transitivos diretos, os transitivos indiretos, certo? Sim, Raíssa. Dependendo do contexto, tá bom? O a é uma preposição, né? Normalmente a gente emprega como artigo, né? Mas em algumas orações é uma preposição sim, certo? Dou já um exemplo. Mas vamos lá. Isso, Pablo, os verbos que precisam de complemento. Aí eles são divididos em diretos, indiretos e diretos e indiretos juntos, né? Esse terceiro tipo a gente vai ver daqui a pouco. No livro de vocês, ele não falou muito sobre
esses verbos, que são os bitransitivos. Mas a gente vai ver isso agora na gramática, tá? Mas e aí, gente? Qual é a diferença do transitivo direto para o transitivo indireto? Porque ainda tem essa diferença. Os dois precisam de complemento, certo? Mas qual é a diferença aí do transitivo direto para o transitivo indireto? Quem é que sabe? Pode sim, Bia. A senhora está me ouvindo? Eu estou. Certo. Tia, podemos dizer que, resumidamente, o direto não tem preposição e já o indireto tem preposição. É exatamente isso, né? O direto não tem preposição. Por quê? Porque o verbo é direto. Ó, o nome já diz direto, porque o verbo é diretamente ligado ao complemento, sem precisar de uma preposição. Já o indireto tem aí entre o verbo e o complemento uma preposição, certo? Então, basicamente, simplificadamente, é isto. Transitivo direto não tem preposição ligando verbo e o complemento. E o indireto tem, né? É aí que a gente chama o complemento do verbo transitivo direto de objeto direto e o complemento do verbo transitivo indireto de objeto indireto. Aí deixa que eu dar um exemplo a Raíssa aqui da preposição lá. Por exemplo, Raíssa, quando eu digo assim, daqui a 5 meses viajarei para a França. Daqui a 5 meses viajarei para a França. Esse a nessa frase é um artigo, né? Porque a gente sabe que o a geralmente ele é um artigo. Mas nessa frase, daqui a 5 meses viajarei para a França, é um artigo? Não, né? Se eu dissesse assim, a França é um país belíssimo. Aí esse a seria um artigo, mas quando eu digo daqui a 5 meses viajarei para a França. Esse a, nessa frase, é uma preposição, ok? Então, o a pode sim funcionar como preposição, ok? Oi, Raíssa. Tia, então como é que eu posso diferenciar o a artigo e o a preposição? O a artigo, ele sempre vai vir, Raíssa, antes do substantivo, certo? Quando eu digo assim, a garota é bonita. Esse a está tendo uma relação direta com a palavra o quê? Garota, né? E garota é um substantivo. A garota é bonita, a menina é inteligente, a escola é longe, entendeu? Já a preposição, preste atenção na frase, né? No exemplo que eu dei, daqui a 5 meses irei para a França. Esse 5 é um substantivo, a palavra 5. Não, né? A palavra 5 é que classe gramatical? Pertence a que classe gramatical, gente? 5 pertence a que classe gramatical? Numeral, né? Então, esse a está acompanhando o numeral. Então, ele não pode ser artigo. O artigo sempre acompanha o substantivo. Ok? Compreendeu? Ótimo, gente. Por nada. Então, essa parte aí do objeto do transitivo direto, do transitivo indireto, eu acredito que todo mundo já deve ter entendido, né? Porque a gente estuda isso há muito tempo. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte, tá certo? Que a Maria vai ler agora. Por quê? Porque a gente vai ver agora, gente, os verbos que são chamados de bitransitivos ou de verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, certo? Por que, tia? Existem esses? Existem, né? Como vocês já entenderam bem, o transitivo direto e o transitivo indireto, vocês vão entender facilmente quando é que um verbo é bitransitivo, ou seja, ele é transitivo e intransitivo ao mesmo tempo. Ou, desculpa, ele é transitivo direto e transitivo indireto ao mesmo tempo. Vamos lá, Maria.
Por fim, dentro da categoria dos verbos transitivos, estão os verbos que regem ao mesmo tempo um objeto direto e um objeto indireto. Por esse motivo, são chamados de verbos transitivos diretos e indiretos, ou simplesmente verbos bitransitivos. Os esportes coletivos ajudam, verbo transitivo direto e indireto. Os atletas, objeto direto, a preposição, ampliarem o espírito de equipe, objeto indireto. Maria, eu vou pedir para tu ler de uma por uma, tá? Vou explicar, depois você lê a seguinte e assim sucessivamente, certo? Vamos aí, gente, observar, certo? Essa frase, essa primeira oração. Os esportes coletivos ajudam os atletas a ampliarem o espírito de equipe. Vamos lá. O verbo aí é qual, hein? Nessa oração, qual é o primeiro verbo que a gente vê aí? Ajuda. Quando eu digo assim, os esportes coletivos ajudam. Essa frase está completa, gente? Os esportes coletivos ajudam? Não, né? Ajuda, qual é a pergunta que a gente faz aí para o verbo? Né? Ajudam a quem, né? Ajudam em quê? Ajudam os atletas. Porém, quando eu coloco assim, ó, os esportes coletivos ajudam os atletas, mesmo assim a frase ainda não está completa. Porque ajudam os atletas, mas ajudam os atletas em quê? A ampliarem o espírito de equipe. Percebam que é como se aí a gente tivesse precisado de dois complementos, certo? Primeiro, a gente completou o verbo ajudam, certo? Ajudam quem? Os atletas. Teve preposição aí? Não, né? Porque esse os é artigo. Mas quando eu coloco os atletas, mesmo assim a minha frase ainda, né, precisa de um outro complemento. Ajudam os atletas a quê? A ampliarem o espírito de equipe. Como esse a está funcionando aí como uma preposição, certo? Eu vou chamar ele de indireto. Então, essa frase, o verbo é transitivo direto e indireto. Entenderam? Ou mais ou menos? Ou está complicado? Vamos ver a outra frase, tá bom? Vamos lá. Maria? O técnico deu, verbo transitivo direto e indireto, uma oportunidade, objeto direto, a preposição, no caso, ao jogador. A preposição, o jogador, objeto indireto. Pronto. Vamos lá. Preste atenção nessa frase. O técnico deu uma oportunidade ao jogador. Qual é o verbo? Qual é o verbo aí, gente? Dar, né? Deu. Quando eu digo o técnico deu, essa frase está completa? Não, né? Ele deu o quê? Uma oportunidade. Porém, quando eu digo assim, o técnico deu uma oportunidade, minha frase ainda continua pedindo mais um complemento. Ele deu uma oportunidade a quem, gente? No caso aí da frase. Ele deu uma oportunidade a quem? Ao jogador, né? Ao jogador. Muito bem. Então, esse ao, né? No caso, a, é uma preposição, certo? Então, é como se o meu verbo, mais uma vez, tivessem dois complementos, certo? O técnico deu o quê? Uma oportunidade. A quem? Ao jogador. Por isso que, nesse caso, o meu verbo aí, ele não é só transitivo direto, nem é só transitivo indireto. Ele é bitransitivo, ou seja, transitivo direto e indireto, certo? Próximo exemplo, Maria. Muitas crianças preferem verbo transitivo direto e indireto, esporte coletivo, objeto direto. A, preposição, esportes individuais, objeto indireto. Muito bem. Aí vamos aí.
Verbo, qual é o verbo? Preferir. Muitas crianças preferem o quê? Os esportes coletivos, né? A esportes individuais. Outra coisa para você prestar atenção, Raíssa, em relação à pergunta da Raíssa, né? Esse A, quando é que esse A é preposição? Quando, por exemplo, eu disser assim, prefiro português a matemática. Nesse caso, é uma comparação, né? Eu estou dizendo que eu prefiro português a matemática. Nesse caso desse a, também é preposição. Ou quando eu digo assim, prefiro doce a salgado. Nesse caso, também é uma preposição. Quando tiver essa comparação aí, né? Prefiro isso a aquilo, né? Nesse a também é uma preposição. Conseguiram entender, gente, essa parte ou não? Ok? Então, vamos lá para os verbos intransitivos. Quem vai ler é o Pablo. Vamos lá, Pablo. Oi, tia, tá me escutando? Sim, amor, pode ler. Os verbos intransitivos, como o próprio nome sugere, não regem complementos, isto é, têm significação completa. No transitivo da leitura, o sentido no verbo veja. Veja. O jogo terminou. Verbo intransitivo. Meu time venceu. Verbo intransitivo. Como você pode perceber, esses dois períodos possuem sentido completo. O verbo exige o sujeito, lugar A. A dispensa o complemento, lugar B. A transitividade verbal depende sempre do uso, da forma como o verbo está sendo empregado. Assim é possível que um mesmo verbo seja empregado, ora como intransitivo, ora como intransitivo. Vai ter um exemplo aí para terminar. Ela não fala, verbo intransitivo. Ela falou, verbo transitivo direto, com o professor. O que significa isso aqui, tia? Tia, odeio. Objeto direto. É. Certo? Muito bem, Pablo. Aí vamos aí, gente. Nós vimos os transitivos e agora a gente vai ver os intransitivos, certo? Diferente dos transitivos que precisam de complemento, os intransitivos, o que são os verbos intransitivos, gente? Com as palavras de vocês. E aí? São os que não precisam de complemento. Como, por exemplo, meu time venceu. Qual é o verbo aí? Meu time venceu. Qual é o verbo? Vencer. Quando eu digo somente isso, gente, meu time venceu. Essa frase precisa de algum complemento? Não, né? Esse verbo aí já é completo. Meu time venceu e pronto. Mesmo se eu disser assim, meu time venceu de 3-0, certo? Mesmo assim, esse verbo vai continuar sendo intransitivo. Porque essa informação que eu estou colocando aí depois do verbo é uma informação adicional, mas ela não é necessária, né? Não é necessária. Se eu disser apenas o meu time venceu, essa frase vai estar correta, completa. Oi, Vitor. Pode falar. Uma frase, o que, amor? Uma frase que precisa de complemento? Vamos lá.
Você tem que ler a frase até o verbo, tá? Para você saber se ela precisa de complemento, se o verbo precisa de complemento ou não. Vou dar um exemplo. Quando eu falo assim, Vitor, eu gosto. Falo simplesmente isso, eu gosto. Essa frase está completa, Vitor? Não, porque quem gosta, gosta de algo, gosta de alguém, gosta de alguma coisa. Então, eu posso completar essa frase com várias coisas, né? Eu posso completar essa frase, por exemplo, com eu gosto de chocolate, certo? Quando eu coloco esse de chocolate está completando o verbo gostar, certo? Nessas frases, né, precisa de complemento ou não precisa de complemento, você sempre vai ler a frase até o verbo, certo? Se você leu a frase até o verbo e a frase não tem um sentido completo, é porque essa frase precisa de complemento. No caso, o verbo precisa de complemento. Entendeu? Ou não? Tá? Porque a gente está falando aqui de complemento de frase, mas o que importa nisso tudo é o verbo. Tá certo? Se o verbo precisa de complemento ou se o verbo não precisa de complemento. Porque quando a gente fala de transitividade, a gente está falando do verbo. Ok? Vamos lá. Bia, verbo de ligação. A gente vai parar aí no verbo de ligação. Certo, gente? Nós não vamos ler essa página 125. Então, a Bia vai ler o verbo de ligação até o terceiro exemplo e a Raíssa termina. Certo? A leitura para a gente finalizar. Vamos lá, Bia. A senhora está conseguindo me ouvir? Sim, amor, estou. Ok. Verbo de ligação. A terceira categoria de verbos compreende os verbos que não fazem predicação. Esses verbos apenas ligam termos, por isso são chamados de verbo de ligação. Na prática, o termo que aparece depois desse tipo de verbo adjetivo qualifica o termo que veio antes. O jogo continua difícil. O jogo, sujeito, continua verbo de ligação, difícil, predicativo do sujeito. Os atletas estão cansados. Os atletas sujeitos estão verbo de ligação, cansados, predicativo do sujeito. O árbitro considerou a jogada como sendo violenta. O árbitro, sujeito, considerou verbo transitivo direto, a jogada, objeto direto, como sendo o verbo de ligação violento predicativo do objeto. Muito bem. Então, vamos aí analisar, gente, as frases. Como a gente já viu, tem os verbos, né, que são transitivos ou intransitivos. O verbo de ligação, ele nem é transitivo, nem é intransitivo, né? Ele é apenas verbo de ligação. Por quê? Porque ele tem a função apenas de ligar sujeito, certo? E alguma característica do sujeito. Ele está só ali fazendo um papel de ligar um ao outro, certo? Como, por exemplo, quando eu digo aí, o jogo continua difícil. A palavra difícil, que vem depois do verbo continuar, né? Depois do verbo. Ele está se referindo ao verbo ou ao sujeito da frase? Sujeito. O que é que está sendo difícil? Não é o continuo. O que está sendo difícil é o jogo, que é o sujeito. Aí eu vou com vocês aí para o terceiro exemplo, para vocês entenderem esse predicativo do objeto. Tá bom? É somente isso, Raíssa. Verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Certo? Somente isso. Aí vamos lá. Tem assim, ó, o árbitro considerou a jogada como sendo violenta. Por que é que aí é predicativo do objeto, gente? Porque o que é que está sendo violenta? Segunda frase. A jogada, né? E a jogada vem aí depois do verbo. Ok? Compreendido? Ou não? Ok. Aí vamos lá, Raíssa. Terminar a leitura. Oi, tia, tá me ouvindo?
Estou sim. É aqui, né, o termo que exprime. Isso. O termo que exprime estado ou característica do sujeito por meio de um verbo de ligação é chamado de predicativo do sujeito, já quando um estado ou característica são atribuídos ao objeto direto ou indireto, por meio de um verbo de ligação, geralmente subentendido. Dizemos que se trata de predicativo do sujeito. Empregamos o predicativo do objeto. Não, perdão, o predicativo do objeto. Empregamos o predicativo do objeto para indicar uma consideração, um julgamento ou uma opinião. Por esse motivo, normalmente o predicativo do objeto é antecedido de verbos que expressem esse sentido, como considerar, julgar, avaliar, achar e acreditar. Muito bem. Então, gente, o conteúdo da prova vai ser esse, tá certo? Verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo e o verbo de ligação, ok? Amanhã a gente continua, né, com o conteúdo aí da gramática, certo? E, porventura, se tiver mais alguma dúvida, a gente tira amanhã e na sexta-feira, tá bom, gente? Fiquem com Deus, um beijo e tchau, tchau. Deixe um número aí no chat, tá?